Olá, amigos, tudo bem com vocês? O meu nome é César. Hoje, dia 4 de janeiro de 2026, eu quero estender a todos vocês um feliz ano novo e que 2026 possa ser aí um novo ponto de partida para novas realizações. Esse é o meu sincero desejo a você, meu amigo, que está aqui apreciando esse vídeo, tá certo? Então, seja bem-vindo a este canal. Bom, você pode observar que está tendo uma música de fundo, né? Aqui está tendo, acho que uma festa aí na rua, então o pessoal está bastante animado. É capaz que essa música de fundo saia, essa música que está tocando, ela saia no fundo do vídeo. Mas eu creio que isso não vai impactar, não vai nos atrapalhar. Então vamos ao que interessa, né? Vamos de Bíblia. Então hoje eu vou usar a Bíblia de Jerusalém. Nós vamos falar sobre os sinais da vinda de Jesus, né? Vamos ver como que os líderes da tradição religiosa, como eles enxergam isso, sob que perspectiva eles enxergam esses sinais. Que aí depois eu vou vir com as escrituras e vou mostrar dentro das escrituras e vamos ver se aquilo que a tradição ensina ela está em linha com aquilo que é apresentado nas Escrituras. Então, de início, eu convido você a ver esse vídeo comigo. Veja, vamos analisar a fala desse líder religioso. Você aguarda a volta do Senhor Jesus? Os discípulos de Jesus perguntaram a ele no Monte das Oliveiras quais eram os sinais da sua segunda vinda e da consumação dos séculos. E Jesus abriu o mapa profético para eles e disse: vede que ninguém vos engane. Engano religioso, guerras, rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino, terremotos, fomes, pestilências, perseguição religiosa, esfriamento do amor, apostasia. E Jesus disse: quando essas coisas estiverem acontecendo, estai de sobreaviso, porque em breve o Filho do Homem voltará. Você está preparado para este grande dia? Você aguarda a volta do Senhor Jesus? Muito bem, meus amigos. Então, vocês viram aí a fala desse líder religioso, acho que ele é da igreja presbiteriana, né? Então você percebeu que ele citou Mateus, acho que Mateus 24, né? Sobre os sinais da vinda do Senhor. Ele falou sobre guerras, terremoto, esfriamento, perseguição religiosa. E de fato, estes sinais eles estão nas Escrituras. Só que tem uma coisa, um erro que ele está deixando de considerar é o seguinte: a fala de Jesus foi direcionada aos discípulos dele. Então, quando foi que esses sinais aconteceram? Porque no final do vídeo, ele mesmo fala, né? Você está preparado para a vinda do Senhor? Ou seja, ele pega esses sinais, essa fala de Jesus e joga para o futuro. Ou seja, ele joga isso para o nosso tempo, para a nossa geração, para a nossa era. Será que é correto nós fazermos isso? Então, o objetivo desse vídeo vai ser esse. Agora vamos lá, vamos entender. Vamos entender o porquê nós não devemos pegar
esses sinais da vinda do Senhor e jogar para os nossos dias. Porque em meio a esses sinais, dentro das Escrituras, você tem uma referência. Ou seja, enquanto essa referência ela continuasse existindo, esses sinais iriam acontecer. Agora, uma vez que essa principal referência ela deixasse de existir, esses sinais, não faz sentido esses sinais acontecerem nos dias de hoje. Então, nesse vídeo eu vou mostrar aos senhores qual é essa principal referência. Então, para isso, de início, eu vou usar a Bíblia de Jerusalém, né, novamente. Então, eu peço a você que abra aí as Escrituras em Mateus 24, a partir do versículo 1. Então, vamos adentrar a leitura. Mateus 24, versículo 1. Jesus saiu do templo e, como se afastava, os discípulos o alcançaram para fazê-lo notar as construções do templo. Mas ele respondeu-lhes: Vedes tudo isto? Em verdade vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra, tudo será destruído. Estando ele sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos foram pedir-lhe em particular: Dize-nos, quando vai ser isso? Qual o sinal da tua vinda e do fim desta época? Então, em Mateus 24, é aqui que os religiosos eles manipulam, né, os escritos bíblicos. Porque eles pegam essa fala de Jesus, essa pergunta dos discípulos, né? Então eles dizem que foram 3 perguntas. Então os discípulos perguntaram quando vai ser isso? Eles perguntaram o sinal da vinda e do fim da época. Então, examinando aqui, você percebe que quando os discípulos perguntam quando vai ser isso, esse pronome isso está se referindo ao quê? Esse pronome isso está se referindo ao templo. Então, ou seja, eles queriam saber quando que o templo iria ser destruído. O referente desse pronome é justamente o quê? O templo. Então, quando é que o templo seria destruído? E aí, em seguida, eles perguntam: qual o sinal da tua vinda? Então, o sinal da tua vinda, preste atenção nisso aqui, ó. E depois nós vamos fazer um comparativo com um livro de Marcos e um livro de Lucas. Eles queriam saber então quando que o templo ia cair, o sinal da vinda dele e do fim desta época. Tem Bíblias que está escrito o quê? O fim do mundo, né? Só que aqui está dizendo o fim desta época. Então os discípulos queriam saber qual seria o principal sinal que mostraria o fim daquela época. Certo? O fim da época. Então, a vinda dele, o que a tradição religiosa fez? A tradição religiosa pegou a vinda dele e tirou desse contexto. Tirou do contexto e a destruição do templo e o fim daquela época, de fato, aconteceram. Né? O fim daquela época foi marcado por um divisor de águas. Ou seja, aconteceu algo ali naqueles dias que mostrou para sempre o fim daquela época. Então, qual foi o principal acontecimento aqui que marcou o fim daquela época? O principal acontecimento que marcou o fim daquela época foi justamente o quê? A destruição de Jerusalém e do templo. Então, tanto a destruição do templo como o fim daquela época foram dentro daquela geração. Agora, por que a vinda dele
ela não estaria atrelada a isso. A vinda dele teria que acontecer há 2000 anos depois, ou seja, só no século 21. Será que eu posso desvincular a vinda do Filho do Homem desse contexto? Então é isso que nós vamos ver, né? Então agora, vamos fazer um comparativo. Vamos ao capítulo 13 de Marcos. Marcos 13. Agora vamos ler o mesmo relato de Mateus 24. Vamos ler esse mesmo relato em Marcos 13, a partir do versículo 1. Ao sair do templo, disse-lhe um de seus discípulos: Mestre, vê que pedras e que construções? Disse-lhe Jesus: Vês estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja demolida. Sentado no Monte das Oliveiras, frente ao templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntavam em particular: Dize-nos, quando será isso? E qual o sinal de que todas essas coisas estarão para acontecer? Olha, dize-nos quando será isso. Quando será isso o quê? A declaração de Jesus foi que o templo seria destruído, não foi isso? Jesus ele declarou então que o templo de Jerusalém seria destruído. Então a pergunta dos discípulos foi essa: quando será isso? Ou seja, quando é que o templo será destruído? Era isso que eles queriam saber. Quando que o templo seria destruído e qual o sinal de que todas estas coisas estarão para acontecer? Ou seja, qual o sinal da tua vinda? Conforme está em Mateus, né? Aqui está o quê? Quando que o templo ia ser destruído? Ou seja, quando será isso? E quais os sinais? Ou seja, qual o sinal de que todas estas coisas estarão para acontecer? Ou seja, qual o sinal que indicaria a proximidade da destruição do templo? Então você percebe, se você comparando com Mateus, em Mateus diz o quê? Qual o sinal da tua vinda? Então você percebe que a vinda de Jesus, ela estava atrelada à destruição do templo. Porque era justamente isso que os discípulos queriam saber. Porque após Jesus declarar que o templo seria destruído, eles perguntaram: olha, quando vai ser isso? Ou seja, quando que o templo vai ser destruído? E quais sinais, ou seja, qual o sinal de que esse acontecimento, a destruição do templo, estaria próxima de acontecer? Ou seja, qual o sinal da tua vinda? Então você percebe que a vinda dele estava atrelada, ela estava vinculada com a destruição de Jerusalém. Com a destruição de Jerusalém e com a destruição do templo. É isso que é necessário que se dê ênfase. Agora vamos fazer uma última comparação. Vamos comparar agora com Lucas 21. Lucas 21, versículo 5. Como alguns dissessem a respeito do templo, que era ornado e de belas pedras e de ofertas votivas, ele disse: contemplais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja demolida. Perguntaram-lhe então, quando será isso, mestre? E qual o sinal de que estas coisas estarão para acontecer? Veja aí a declaração de Jesus, de que o templo seria destruído, né? Contemplais estas coisas, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja demolida. Aí vem a pergunta dos discípulos. Quando será isso? Ou seja, quando é que o templo vai ser destruído? E qual o sinal de que estas coisas, qual o sinal haverá
que indicaria a proximidade do quê? Da destruição do templo. Então os discípulos queriam saber quando e os discípulos queriam saber os sinais, ou seja, qual o sinal da tua vinda. Então no lugar da vinda está o quê? Os sinais que antecederam a queda do templo. Então você percebe que comparando com Lucas e Marcos e Mateus, você percebe que a vinda dele estava atrelada à destruição de Jerusalém. Vocês conseguem entender? Então, a partir daqui, o que nós podemos perceber? Que os sinais, aquilo que a tradição religiosa chama de princípio de dores, esses princípios de dores, eles teriam que acontecer antes do templo ser demolido. É isso que nós devemos entender, é isso que está claro aqui. Porque depois que os discípulos faz a pergunta de quando o templo iria ser destruído e quais os sinais e qual sinal de que estas coisas estariam para acontecer, ou seja, quais os sinais que indicariam a proximidade da destruição do templo, o que se deve se entender aqui é que esses sinais, conforme Jesus começa a narrar aqui, daqui em diante, esses sinais, eles deveriam acontecer antes do templo ser destruído e não depois. Então, conforme eu disse no início do vídeo, a principal referência para que esses sinais deveriam acontecer, a principal referência era o templo. Uma vez que aquele templo em Jerusalém estivesse de pé, esses sinais aqui estariam acontecendo. Só que agora, como que fica agora então esse impasse? Como que nós podemos afirmar que estamos vivendo os sinais da vinda do Senhor se o templo não existe mais? Então, meus amigos, como que fica então esse impasse? Porque nós comparamos aqui o que está em Mateus, em Marcos e em Lucas. Em Mateus diz, né, qual o sinal da tua vinda e do fim desta época. Quando você vai para Marcos, lá diz, né, quando serão essas coisas, ou seja, quando que o templo ia cair e quais os sinais que indicariam a proximidade desse acontecimento. Então você consegue perceber que o sinal da vinda e o sinal da proximidade da destruição do templo é uma coisa só. Então a vinda do Senhor, ela estava atrelada à destruição do templo e de Jerusalém. Vocês agora conseguem compreender isso? Então, como que nós, hoje, no século 21, podemos afirmar que estamos vivendo os sinais da vinda do Senhor? Porque a principal referência é o templo. Uma vez que aquele templo estava de pé, os sinais iriam acontecer. Por quê? Porque esses sinais que Jesus descreve, eles deveriam acontecer antes do templo cair, e não depois. Então, o principal ponto de referência era o templo. Aí a pergunta que fica hoje: cadê o templo de pé para que assim nós possamos afirmar que os sinais da vinda do Senhor estão acontecendo ao redor do mundo? E aí qual é a justificativa deles? Vai ser construído um terceiro templo. Ora, mas quando Jesus ele afirmou que o templo seria destruído, ele não estava falando de um terceiro templo, ele estava apontando para o templo de Herodes, aquele templo que estava lá na primeira era, no primeiro século da era cristã. Ele estava apontando para aquele templo. Então, enquanto aquele templo estivesse de pé, os sinais haveriam de acontecer. Todos os sinais que Jesus descreveu, eles haveriam de acontecer antes do templo cair. Então, meus senhores, pergunte aí ao seu líder religioso, como que nós estamos vivendo os sinais da vinda do Senhor, se a principal referência, que era o templo, não existe mais? Tá certo? Então, era isso que eu queria expor, né?
Eu espero que você que tenha chegado até o final do vídeo possa ter assimilado bem essa questão, tá certo? Eu vou ficando por aqui. Eu lhe desejo um excelente domingo e novamente eu reforço, um feliz ano novo a todos vocês. Que as bênçãos do Eterno possa acompanhar-nos em todo o decorrer do ano. Esse é o meu sincero desejo. E, como é de praxe, não vou esquecer da frase, do jargão. Moramos em uma democracia. Em toda democracia é saudável a coletividade das ideias. Eu fico por aqui. Fortíssimo abraço. Eu volto em tantos outros vídeos. Tchau, tchau.